Senhoras e senhores, eu sou o Rick, muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Rick, olha aí, eu enchendo você, rapaz. Fazendo abertura em homenagem ao seu canal, hein? Foi muito engraçado assistir esse último da NX, hein? Acho que é NX, né? Isso, muito legal mesmo. Depois vou assistir aquele vídeo que você pôs das miniaturas lá, não deu tempo ainda não, mas eu vou assistir, hein, Rick? Rick, um grande amigo, pessoalmente uma pessoa excelente, me deu muita força já nessa vida, o Rick, eu gosto muito dele. Nós produzimos vídeos de maneiras distintas, mas somos amigos, pessoalmente somos amigos, que é isso que interessa, né? Muito bem, então vamos começar agora direito, né? Uma vez eu fiz essa abertura também, mas eu fiz a abertura daquele rapaz do Aviões e Músicas, né? O Lito, que eu sou um fã do Lito também, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui para fazer essa abertura de mais um vídeo do canal Padre Vídeos Motos. Vejam que agora o canal mudou de nome, é Padre Vídeos Motos. O meu irmão queria que se chamasse Reverendo Vídeos Motos. Faz sentido uma coisa dessa? Ah, deixa pra lá. Mas hoje, pessoal, nós vamos falar aqui, sabe do quê? Transmissão da motocicleta, coroa, corrente e pinhão. E nós vamos então fazer algumas imagens mostrando algumas transmissões de pelo menos 2 motos ou 3 motos, para que vocês possam ter uma ideia, né? Porque tem muita gente que compra moto e nem lembra de olhar que existe aqui embaixo uma transmissão, né? E essa transmissão precisa ser limpa, ela precisa ser lubrificada, enfim, ela precisa ser cuidada, porque se ela não for cuidada, ela vai se degradar muito rapidamente, né? E aí, ó, dói o bolso, hein? Porque transmissão de motocicleta, dependendo da motocicleta, não é muito barata não, tá? Então vamos dar uma espiada nisso que eu preparei para vocês e na sequência eu vou mostrar para vocês algumas transmissões aqui ao vivo, tá certo? Ao vivo que eu quero dizer é na motocicleta, é claro, isso aqui é um vídeo, né? Óbvio. Mas tá bom, pessoal, até já, assistam aí o que eu preparei para vocês. Agora para tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like e clique no sininho. Assim você vai ser avisado de todo vídeo novo que eu lançar. E olha, isso é muito importante, é a única coisa que eu peço para vocês. Por quê? Porque o YouTube entende que vídeos com bastante like são bons vídeos. E aí o que ele faz? Ele distribui para mais pessoas assistindo, tá bom? Eu conto com vocês então. Deixe o seu like e clique aí no sininho. Bem, meus amigos da Padre Vídeo, nós vamos então agora falar um pouco sobre a relação de transmissão bem conhecida por coroa, corrente e pinhão. E sobre a lubrificação dessa relação transmissão secundária, não é? Muito bem, então como eu já disse, né? A relação de transmissão secundária ela é composta por coroa, corrente e pinhão. E esse conjunto é chamado de relação de transmissão e é a coisa mais importante da motocicleta após o motor e o câmbio. Sim, por quê? Porque sem essa relação de transmissão secundária a motocicleta não anda, tá certo? Muito bom. E com o que a gente pode lubrificar? Olha aí, ó, óleo 90, graxa, lubrificante específico, banha de porco, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? E como lubrificar? Bom, primeiro a gente faz a limpeza, depois a aplicação do produto, tá? Que a gente quer usar para limpeza. Bom, vamos falar primeiro da coroa. O que é a coroa? A coroa é uma roda dentada, praticamente é isso. E ela fica lá na roda traseira, tá? E tem um diâmetro e um número de dentes que vai variar de moto para moto e de marca para marca. Por quê? Porque
esse número de dentes aqui depende da relação de transmissão, ou seja, da proporção que a relação de transmissão vai ter relacionada ao câmbio, que é a transmissão primária. Porque essa relação que tem coroa, corrente e pinhão se chama relação de transmissão secundária. Bom, aqui uma foto da coroa, para quem nunca parou e prestou atenção, né? Então, isso aqui se chama dente. Então, essa coroa, por exemplo, tem 58 dentes, hipoteticamente, né? E é sobre esses dentes que vai se assentar a corrente. Bom, e o pinhão? O pinhão, ele fica lá no eixo do câmbio, é o eixo externo, é um eixo que sai de dentro do motor, né? É um eixo do câmbio, e o pinhão é bem menor que a coroa, e tem um diâmetro e um número de dentes que também vai variar de moto para moto e de marca para marca. Por quê? Também porque é dependente, essa relação secundária da qual ele faz parte, é dependente da relação de transmissão primária, tá? Que é o câmbio. Aqui, para quem nunca viu, né? Parece brincadeira a gente falar isso, mas tem gente que nunca viu realmente um pinhão, porque ele fica escondido na motocicleta, né? Então esse aqui, por exemplo, tem 14 dentes, tá? Então vamos dar sequência para ver que relação de transmissão secundária é essa. Olha só. Uma coroa de 58 dentes e um pinhão de 14 dentes. Qual seria a relação de transmissão? Seria de 4,14 para 1. Significa que 4,14 voltas do pinhão vai corresponder a uma volta da coroa. E aqui no meio nós temos o quê? A corrente, tá? E o que é a corrente? A corrente, né, ela é basicamente essa foto que vocês estão vendo aqui, e ela é formada por elos, tá? Por elos e por O-rings. O que são O-rings? O-rings são umas borrachinhas que vêm aqui pelo lado de dentro, elas ficam aqui, ó, alojadas aqui e aqui desse lado. Aí essa peça entra aqui e essa peça fecha aqui, ficando dessa maneira que vocês estão vendo. Então, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro e aqui dentro tem graxa quando a corrente é selada por O-rings. Mas ela pode ser selada ou não, ou seja, não necessariamente aqui teríamos esses O-rings, tá? Então aqui poderia ser aberto, sem o O-ring, como nós estamos vendo aqui. E esse pino, isso aqui encaixa aqui, e essa peça encaixa por cima, e cheio de graxa, só que aí não está vedada pelo O-ring. Tem diferença? Claro que tem diferença, né? Então aqui, ó, uma foto mais ampliada da corrente, a diferença é simples, né? Se você não tem o O-ring vedando, né, essa peça aqui dos dois lados, o que vai acontecer? À medida que você vai usando a motocicleta, a graxa vai sair daqui, vai se perder. E na hora de lubrificar, você tem que ter uma técnica diferente daquela técnica que nós utilizamos para lubrificar uma corrente com O-ring. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A relação de transmissão secundária completa. Coroa, corrente e pinhão. É claro que, dependendo do espaçamento entre esses dentes, precisa de uma corrente que tenha um espaçamento adequado aqui, tá? A mesma coisa aqui, ou seja, geralmente o espaçamento aqui é igual ao espaçamento daqui, e a corrente tem aqui então um comprimento e um passo, que é a diferença de espaço entre esses dentes, tá certo? Então não é qualquer corrente que se encaixa em qualquer coroa ou em qualquer pinhão, não. A corrente é feita para determinado pinhão e para determinada coroa, que tem então o espaçamento adequado e igual, tanto da coroa como do pinhão, onde vai se encaixar então a corrente. Voltando aqui então para o primeiro slide, né, que vocês viram, com o que lubrificar?
Óleo 90 é um óleo grosso, é óleo de câmbio de carro, por exemplo. Graxa, todo mundo conhece graxa, mas existem vários tipos de graxa. Eu, particularmente, utilizo a graxa de lítio em spray, que é a graxa branca. Por que a graxa branca? Porque a graxa branca é mais difícil de sair quando você tem chuva ou quando você pega água. O que é o lubrificante específico? É um spray de alta tecnologia que ele adere aos elos da corrente e adere também aos dentes do pinhão e da coroa. E você não o enxerga. Não enxerga. Ele parece que a coroa, corrente e pinhão não foram lubrificados, mas foram porque existem lubrificantes em spray específicos de alta tecnologia para isso. E banha de porco? Nossa, banha de porco, será realmente que isso funciona? Bom, a banha de porco foi colocada aqui para ensinar vocês também mais uma coisinha. Às vezes a gente se vê em emergências, está viajando, está muito longe e acaba o nosso lubrificante. Aí nós estamos lá no meio da Amazônia, no meio do mato e vamos pousar lá numa pousadinha e aí nós olhamos para a corrente, coroa e pinhão e descobrimos que está tudo seco e reganhado, porque tomou uma chuva, depois pegou lama, virou uma meleca aquilo. O que a gente tem que fazer? Ah, vamos então limpar e lubrificar, né? Tá, ótimo. Lubrificar com o quê? Ixi, acabou meu lubrificante. Tá, vai lá na pousada e fala, você tem aí banha de porco? Aí o cara vai falar se tem ou se não tem. Se tiver, ótimo. Você pega um pouco dessa banha de porco e utiliza na lubrificação da corrente coroa e pinhão. É claro que isso é uma solução de emergência. Na primeira oportunidade você vai fazer a lubrificação correta. Mas isso se a sua corrente for com elos fechados por O-rings, como eu já expliquei. Se for com elos abertos, então a conversa é outra. Aí você tem que tirar a corrente, colocar numa panela, colocar a banha de porco, levar ao fogo, derreter a banha de porco, para que essa banha entre os elos, né, onde não tem o O-ring, porque a sua corrente que eu estou falando agora, ela não é selada. Então a banha de porco pode ser utilizada dessa maneira. Depois que você ferver a banha de porco ali na sua corrente, você tira a sua corrente de lá e deixa esfriar, tá? E pronto, você tem lubrificante por algum tempo. Depois, é claro, na primeira oportunidade, óleo 90, graxa, lubrificante específico, o que você preferir, tá? E como lubrificar? Limpeza. Então, a limpeza é um negócio muito sério. Como é que você faz a limpeza da sua corrente? Ora, é simples. Você pega um pouco de querosene, um pouco assim, no máximo para 1 litro de água, aí uns 50 ml, 100 ml de querosene, tá? E você passa com um pincel, tá? Passa com um pincel na sua corrente, coloca a moto no cavalete central, passa com o pincel, passa bastante, e depois limpa com um pano, pode ser úmido também nesse mesmo líquido, né? Só que esse líquido limpo agora, né? E depois que você fizer isso, você seca essa corrente, tá? Então limpa com um pano, primeiro com o pincel para tirar o grosso, lavando com esse líquido que tem aí no máximo 10% aí de querosene. Nunca use o querosene puro. Por quê? O querosene puro ataca os O-rings, se a sua corrente for corrente selada, tá? Depois que você limpou, secou, aí você escolhe o óleo, a graxa, o lubrificante específico e aplica no produto segundo a especificação que o fabricante, por exemplo, do lubrificante específico te ensina. Ou da graxa líquida, né, em spray, ou do óleo 90. É claro, é assim que se faz. Então, por favor, não usem querosene puro, nem óleo diesel puro. Vocês estarão estragando a sua relação de transmissão. Não a relação, é claro, mas um dos componentes da sua relação de transmissão, que é a sua corrente. Vamos começar pela Royal Enfield Classic. Essa com sistema de freio traseiro a tambor. Bom, a primeira coisa que acontece é o seguinte, né? Ela está do lado contrário à
aquele lado que é normal nas motocicletas. Olha lá, ó, olha como é difícil o acesso pelo lado de lá. Por quê? Porque do lado de lá nós temos o meu sidecar, né? Então, por conta disso, vamos passar dessa Royal com freio a tambor para a Pegasus 999, que está sem sidecar e que é muito mais fácil da gente ver. Vamos lá. E aqui está a Pegasus. E eu disse que era mais fácil, né? Dá uma olhada. Vamos retirar então esse alforje daqui para que a gente possa chegar na corrente, né? Porque a corrente das Classics, ela fica do lado direito da moto e não do lado esquerdo. Mas de qualquer maneira, lá do outro lado nós também temos o alforje, né? Então vamos tirar esse alforje para a gente examinar a relação dessa Pegasus. Pronto, alforje retirado, vamos então nos dirigir para o local que nos interessa. E a manutenção adequada é bastante simples, como eu já disse a vocês, é limpar a corrente e lubrificar, né? Limpar e lubrificar. E sempre lembrar que sempre que você toma chuva, a água é capaz de tirar toda a graxa da corrente, da coroa e aqui também do pinhão que está aqui dentro. Então, tomou chuva, é bom lubrificar, certo? Então isso é um detalhe importante quando a gente anda com motocicleta com a corrente exposta dessa maneira. Vamos passar por uma outra moto agora, que é uma Ducati, que é a minha Ducati. Vamos ver como é que é, se é mais fácil da gente enxergar isso aqui. Aqui está a Ducati, então. Vamos primeiro desligar a Ducati, né? Eu precisei mexer nela para trazer ela até aqui. Pronto. E agora vamos olhar a transmissão da Ducati. Então tá aqui, ó. Aqui dá para ver bem a coroa, né? Vamos por baixo aqui, ó. Então, essa peça aqui é a coroa. E ali nós temos a corrente, tá? Então prestem atenção que essa transmissão que está aqui, ela é original ainda. Eu vou mostrar os dentes da coroa aqui por baixo. Ali. Então, como vocês podem observar, os dentes estão perfeitos. Ela tem em torno de 25 mil quilômetros rodados, corrente em ordem e dentes de coroa em ordem. E aqui na frente, olha, aqui na frente é que fica, atrás dessa tampa é que fica o pinhão. Nós vamos abrir essa tampa e eu vou mostrar o pinhão para vocês. Após então soltarmos os parafusos, é muito simples, olha. Basta retirar a tampa. Olha que tranquilo, né? Bem diferente da Royal, onde você precisa tirar uma tampa lateral que pega tudo isso aqui. E ali está. Para quem quiser conhecer, para quem nunca viu, o pinhão, né? Então, vocês veem que o pinhão, é claro, com essa quilometragem, ele já está mais gasto, né? Está um pouquinho ovalizado aqui, olha, né? E deixa eu ver o dente aqui em cima. Ainda não está afiado, né? Então, é um pinhão de qualidade, assim como a sua corrente, que vocês estão vendo. Essa corrente é uma corrente Regina italiana. E aqui está a relação, então. Vamos voltar aqui, ó. Coroa, né? Tá aí, ó. Vamos ver a coroa aqui. Aí, coroa. Aqui nós temos a corrente. Olha a corrente. Vem aqui para frente até chegar, então, ao pinhão. Então aqui a relação da Ducati a mostra para vocês. E vocês veem que ela está bem lubrificada. Quando isso aqui está brilhando, né, os elos no meio aqui estão brilhando, é porque ela está trabalhando seca. Quando os dentes aqui também estão brilhando, é porque ela está trabalhando seca. Então precisa tomar muito cuidado, né, com a manutenção da corrente, coroa e pinhão, para que não ocorram problemas, né,
de desgaste prematuro e coisas assim. Você vê, essa daqui está com 25 mil quilômetros rodados. E a última moto que nós vamos mostrar então para vocês a relação é a minha Honda Dream, tão querida que vocês já devem ter visto aí em vários vídeos meus, né? Então, antes de mais nada, eu quero ver se vocês sabem o que é isso aqui, ó. Alguém tem alguma ideia do que foi que eu recebi? Esses dois pacotes aqui? Eu vou abrir um deles e mostrar para vocês. Aí está. O que é isso, afinal? O que tem a ver com o nosso vídeo de hoje de transmissão? Vamos para a Dream agora. Aí está. Esse daqui é o cobre corrente antigo da Dream, que está nela ainda, e esse é novinho que eu recebi há pouco tempo, e por enquanto ainda não troquei porque aquele está em bom estado, né? E agora? Ué, cadê a corrente, a coroa e o pinhão? E aí, mais uma vez, como diria o Lito, senta, que lá vem história, né? Então olha só, como é que você acessa agora? Tem que desmontar tudo isso? Como que você lubrifica isso? Tudo fechado? Mas por que fechado? Fechado porque antigamente o pessoal fazia as coisas para durar, e quanto mais fechada é a relação, menos pó ela vai tomar. Mas como que a gente acessa, né? Menos pó, consequentemente menos atrito, consequentemente menos água, consequentemente menos chuva, consequentemente maior durabilidade. E como que você consegue lubrificar? Vamos ver? Olha aqui, ó. Aqui. Você tem que tirar essa borracha daqui e aí você tem acesso à corrente, né? Não à coroa nem ao pinhão. Mas olha aí, tirei. A corrente está lá dentro. Vou ligar a luz aqui para a gente enxergar melhor. Pronto. Estão enxergando melhor? Então, tá aí a corrente. É aqui que a gente vê a regulagem da folga. É aqui que a gente lubrifica. Deixa eu ver, deixa eu botar o dedo nela aqui, ó. Olha lá. Tá esticadinha. Tá esticadinha direitinho, tá? E o mais interessante, eu coloquei o dedo nela. Dá uma olhada no meu dedo aqui, ó. Percebeu que tá limpo o óleo? Quer dizer, o óleo, a graxa, ou sei lá o que eu coloquei aí. Eu acho que foi óleo na época. Eu não me lembro. Na época, porque faz mais de ano, acho que eu não mexo nisso aí para lubrificar. Eu regulei outro dia, mas lubrificar não, né? Então tá aqui a grande vantagem do protetor de corrente, que infelizmente as fábricas atuais tiraram por algumas razões. Primeiro, economia, que na minha opinião é a porca economia. Segundo, porque o consumidor acha bonito ver a corrente, só que ele paga por isso, né? Uma corrente dessa dura de 3 a 4 vezes mais protegida dessa maneira do que se estivesse desprotegida. Preste atenção, isso faz uma diferença brutal. Corre o risco de, se você cuidar, você andar 100 mil quilômetros com uma corrente dessa aí. Tá? E com a relação inteira, é claro, porque aqui nós temos aqui dentro, nós vamos estar com a coroa, a corrente e o pinhão aqui atrás dessa tampa. Só que essa tampa aqui tem que ser retirada, é a tampa do motor também. Só que a tampa do motor, nesse caso aqui, é a única maneira, assim como na outra motocicleta, nas Classics, né? Na Royal Enfield. Na Classic é o mesmo caso, você tem que tirar. Só que notem que aqui e na Ducati a corrente está do lado esquerdo e na Royal está do lado direito. Por quê? Sempre lembrar que na Inglaterra a gente tem a tal mão inglesa, na Índia a gente tem a tal mão inglesa, no Japão é a mão inglesa. Então é tudo ao contrário, tá ok? Muito bem, então você tirou a tampa, lubrificou, ajustou a corrente e tal e simplesmente recoloca a tampa aqui no lugar e aqui dentro está tudo protegido e vai durar muito mais a relação dessa querida Honda Dream. E aí, está sendo útil para vocês o vídeo? Vocês estão gostando do vídeo? Que maravilha, hein? Aí vocês perguntam, o que o padre está fazendo com uma panela nas mãos, né? Olha, não sei se dá para ver daí, mas ela está razoavelmente usada e suja por dentro. Essa aqui era a panela
Faz muito tempo, hein? Era a panela que eu usava para ferver graxa misturada com óleo e com a minha corrente aqui dentro. Mas por que eu fazia isso? Porque lá atrás não tinha corrente com elo selado. Então o que acontecia? Você usava a corrente, ela perdia toda a lubrificação, tanto de dentro dos elos quanto a lubrificação externa. Coloca a graxa, coloca a corrente, leva ao fogo. Quando a graxa derreter e cobrir a corrente, se não cobrir, você põe mais graxa, você tira e deixa esfriar. Porque aí o que aconteceu? A corrente que não tem o elo vedado, ela recebe essa graxa que vai ficar lá dentro do elo. E depois você passa um pano e recoloca ela na sua motocicleta. Era assim que tinha que fazer antigamente. Hoje não, hoje é só lubrificar aqui externamente, porque internamente ela já é lubrificada permanentemente pela graxa que fica retida ali dentro, com chuva, com vento, com o que for, ela fica retida ali dentro pelos elos, pelos o-rings, né, que selam a corrente, como eu já expliquei naqueles slides que vocês já viram, não é? Muito bem, deixaram aí nos comentários o pedido para fazer um vídeo sobre lubrificação de corrente. E assim a gente termina o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Deixe o seu like e clique no sininho, porque aí você vai ser avisado de todo vídeo novo que eu lançar. E olha, já tem mais vídeos no forno que foram pedidos por vocês. Até o próximo.